E aí, Lely, quer falar um pouquinho, já que a gente tem esse tempo, como é que foi lá a campanha na É. Bahia? Aí eu Então, vi um vídeo tão lindo que tu compartilhou que eu até chorei. pois é, Emocionada. imagina eu, né? Imagina eu. Dormia assim, no outro dia nem abri o olho. Foi uma experiência muito gratificante, sabe? A gente, quando vê essas campanhas, né, do Março Azul, a gente imagina, mas a gente só tem noção da magnitude e do sentimento que ela arrasta realmente estando lá. Né, está num lugar tão remoto, um trabalho iniciado aí há tanto tempo, né, desde as primeiras tratativas, a você conseguir catequizar as pessoas, a fazer o fit, é, fazer com que né, conseguir conquistar também aí a confiança dos agentes de saúde, né, montar toda a estrutura, que não é fácil, né, e executar os exames, assim, eu acho que de toda essa ação aí foi o mais fácil, e não foi fácil, né? Foram 624 exames, ainda tem exame para fazer lá, vai ter uma segunda expedição aí esse ano, vou ver se eu consigo em algum momento me encaixar. É, então, assim, uma taxa de detecção de adenoma aí superior a 50%, que é o esperado, né, nos FITs positivos, e tumores, né, pegou 8 lesões avançadas, inclusive duas em pacientes de 45 anos, então foi um benefício muito grande para aquela população. Né? Então, seria o ideal, seria que a gente conseguisse reproduzir, né, um programa como esse, né, em sub-regiões de grandes cidades e em cidades pequenas também. E é o objetivo também, né, de todo o núcleo que idealizou essa ação desde o princípio é fazer isso tornar isso uma ação de saúde pública, né, via governança aí, do governo federal. A luta a luta é grande, mas a mobilização tem aumentado cada vez mais, inclusive tem chamado a atenção de sociedades internacionais. Né? No dia 28, vai ter uma ação aí, SGE, né, Sociedade Europeia, com Solbed, sobre rastreio, né, e segmento aí do câncer coloretal. Né? Então, a sementinha se planta, né, as raízes vão crescendo aí devagarzinho. Muito bom, Que muito bom. legal. Se eu puder, todo ano eu vou. Eu estou me recuperando dessa. Qual foi Quanto a tempo de cidade? viagem que Carolina? foi para tu? Foi em Ceabra, no meio da Chapada Diamantina, né? Quantas horas para você saindo daqui? Tu levou para chegar lá? Horas de voo para Salvador, 8 a 9 horas de ônibus até Ceabra. Já teve em Óbidos, já teve no Pará, né? Incursões que levavam Teve em navios Óbidos, e em tudo Cagas, mais, isso. piranhas, Teve em é, Pilar também. e lá na Bahia. Próximo ano vai ser no interior de Minas, em Araçuaí, uma cidade É longe de muito tudo. legal. O lugar mais próximo que tem aeroporto é Montes Claros, nós estamos 4, 5 horas, e Vitória da Conquista também são quase 5 horas de carro. Então, assim, é um lugar bem remoto, e Ações. obviamente, é, com os E a recursos foto de necessários. colonoscopias aí Então, é uma no ano, praticamente, né? Por ali. Como se fosse oi? uma cota. A cota anual de colonoscopia para essas cidades é baixíssima, né? Eu não sei nem Para essa se tem. população. Seabra não tinha, Também. Não tem acesso, né? não tinha Eles não acesso. têm acesso. Essa é a grande dificuldade, né, em relação a qualquer programa de rastreamento, né? Você precisa finalizar com a colonoscopia, Exato. infelizmente. Nessa ação se teve uma tratativa, né, junto da, do núcleo organizador com as três sociedades, junto à Prefeitura de Ceabra e com o governo do estado da Bahia, eles se comprometeram a montar um serviço de colonoscopia lá, até porque esses pacientes diagnosticados, eles precisam de segmento, né? Não adianta você dar o diagnóstico, não dar o segmento que o paciente precisa, né? Os pacientes com as lesões avançadas tiveram aí também, foram acolhidos em alguns serviços já, que eu já tive conhecimento, né? Alguns nos serviços de Salvador, e, e tem esses outros pacientes ainda que precisam ter seus exames feitos, porque na verdade, se não me engano, eram 8 mil FITs, né? E tinham sido lidos 7 mil até o momento. Então ainda podem aparecer mais pacientes.
nesse curso. E quantos positivos? Foi 9,63% de positividade dos 700, que gerou mais ou menos esse número aí, 600 e poucas escolas, mas tiveram alguns TFDs que a gente tinha se comprometido a fazer e tivemos cancelamentos por preparo inadequado, aí reside a questão social, de compreensão do preparo, da dieta, né? Esse também é um grande obstáculo que ainda precisa ser superado. Né, o programa forneceu as medicações, né, um grupo fez o preparo com o PEG-Lax e outro grupo com o Dufalac. Então, eles tiveram essas medicações aí fornecidas também. Mas não é o suficiente, muitas vezes, que foi o que a gente viu. Mas vamos lá, se Deus quiser, próximo ano vai ser ainda maior e melhor. Cada ano a gente sente nitidamente a campanha crescer, né? Sim. Cada vez mais organizada, mais estruturada e cada vez mais gente apoiando a Chegam causa. mais soldados para trabalhar. Pois é, foi muito bom. Queria Então, dar menino, boas-vindas ao Dr. Olival, que entrou. É uma Joia. honra ter o Dr. Olival aqui, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Coloprocto. Muito obrigada, doutor Olival, por aceitar Obrigado a esse convite. vocês. boa Obrigado pelo noite. convite. Boa noite a todos. É Boa um prazer noite. realmente estar Boa aqui com noite. vocês. Muito obrigada. Acho que a Acho que gente vamos. pode tirar o Isso. print, né? Vamos tirar um print da tela. Quem tiver aí, podia abrir a câmera para a gente fazer uma foto bacana. Trajano, Andréia, Rosilma. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Ajeitar os cabelos. Deixa eu ver. Tudo certo, Rodrigo? Tirou a foto? Acho que Que sim, ainda já tem não. outra aqui também. Tirou? Não, Ah, o pessoal está entrando para a foto. Acho que dá para a gente tirar, então, né? Eu não estou conseguindo, a minha câmera eu já abri aqui, mas ela não quer funcionar. É. mas você não riu de mim, mas eu não sei fazer isso. Eu sou muito analógica, minha gente. Depois alguém me Já manda. print dela? Querem que eu tire? Tira, Queremos, Tira. quem por puder. favor. Tirei alguns. Agora. Ótimo. Maravilha. Não saiu Maravilha. todo mundo, né? E aqui para mim só aparece uma tela principal e as outras que ficam acima. Deixa eu ver se eu consigo botar em modo e que todos consigam ver. Não sei. Enfim. Mas printou. Depois eu encaminho. Você que printou foi, Jamile? Quem foi? Eu Eu printei printei, também. mas para ver toda a tela, deixa eu ver aqui, senão Quem tiver aí, abre para o ver as vídeo para a pessoas que estão gente aqui. tirar uma foto. Isso, acho que Abram não dá. novamente. Eu saí, entrei de novo, consegui. Abram para tirarmos uma foto. Todas as janelinhas aparecendo. Você tira uma outra, então, Kátia Uhum. e Jamile? Alguém está tirando? Eu tirei.
É porque, na verdade, é isso. Eu não estou conseguindo fazer com que todas as pessoas estejam juntinhas nos quadradinhos. Não dá, Ah, não. Fica em duas telas. Mas quem não abriu a câmera tá na outra tela, né? Quem abriu, vem pra cá. joia. Bom, acho que a gente pode iniciar, né, Tá. a nossa sessão. Vou pedir para todos agora fecharem as câmeras, desligar o som para quem estiver ligado. Muito bom. Queria dar boa noite a todos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos um momento muito especial, porque a Regional Norte e Nordeste de Coloproctologia, em conjunto, né, em parceria com a Sociedade Brasileira de Endoscopia, da Federação Brasileira de Gastro de Pernambuco, representada por doutora Leliane Alencar, da SOBED, doutora Kátia Barros, a presidente de Pernambuco, da FBG. Então, é muito feliz estarmos aqui juntos nessa ação conjunta, na webinar da campanha do Março Azul, que é para prevenção do câncer coloretal e também ao diagnóstico precoce das lesões precursoras, o que é de grande importância, como a doutora Leliane estava falando dessa experiência que ela teve, né, lá na Bahia, na Chapada da Diamantina. Então, assim, esse mês de março é muito especial mesmo, né, nessa campanha, para conscientização de que é importante realmente rastrear para diminuir a incidência do câncer. Bom, eu vou agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos convidados ilustres, e eu vou partir para a apresentação dos convidados. Nós temos pela Sociedade de Coloprocto, doutora Anne Jamile. Ela é preceptora do Serviço de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo no IMIP, em Pernambuco. Ela tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estágio no Instituto Angelini Joaquim Gama, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Como debatedor, temos nosso ilustre Dr. Olivaldo de Oliveira Júnior, que é presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Ele é mestre e doutor em cirurgia minimamente invasiva, pós-doutorado no Sloan Kettering Memorial, Nova York, e titular e atual presidente. Como apresentadora, agora do grupo da Sociedade de Endoscopia, temos doutora Leliane Alencar Bonates, endoscopista, é presidente da SOBED-PE 2025-2026, membro da ESGE e ASGE, coordenadora da endoscopia digestiva dos hospitais Barão de Lucena e Oswaldo Cruz e diretora médica da Endogastro. E já no grupo da gastroenterologia temos como apresentadora a doutora Marcela Salazar Souza, gastroenterologia e endoscopia digestiva pelo HCF-MUSP São Paulo, é membro titular da FBG e SOBED, é médica assistente do Serviço de Endoscopia do Hospital Barão de Lucena. E, como debatedora, temos nossa ilustre Kátia Simone Barros, também presidente da Associação de Gastroenterologia de Pernambuco, FBG-PE, sócia da FBG, GDIB e SOBED, docente do curso de medicina da UPE Campus Garanhuns e preceptora da residência de endoscopia do HR. Temos um grupo aqui muito forte e podemos iniciar a apresentação, por favor. Vamos começar com a doutora Anne Jamile. Eu gostaria só, antes de começar, agradecer ao meu querido colega, doutor Ilan Pedrosa, oncologista clínico, que foi convidado como debatedor para enriquecer nosso debate, né, com outra perspectiva fora das três sociedades. Tá certo? Perdão, teve sim, doutor Ilan Pedrosa, eu vou fazer a apresentação
oncologista clínico do Hospital Santa Joana e Hospital de Câncer de Pernambuco e coordenador da residência médica em oncologia clínica do Hospital São Joana. É um prazer estar com o senhor, doutor Ilan Pedrosa. Desculpa eu ter pulado. Obrigada, Liliane, por lembrar. Eu estou Podemos tentando aqui iniciar, então. compartilhar, pode ser. Estou tendo uma questão de compartilhamento aqui. Eu testei agora mesmo. Ela de Jamile está congelada para mim. Congelou, acho que caiu. Bem na hora. Para mim tá funcionando. É, A imagem que está congelada. já foi algum sinal dela. É coisa de evento ao vivo, né, gente? Faz parte. Faz parte, desculpa, pessoal. Eu tive um problema aqui de compartilhamento com a minha imagem. Deixa eu só tentar aqui. Acabou que não entrou. Deixa eu A ver gente aqui. tinha testado antes, não era? Foi. Eu vou só fazer aqui o seguinte. Porque não tá conseguindo abrir aqui para mim. Sai e entra de novo, Jamile. Às vezes resolve. Eu acabei de fazer isso, menina. Um instante. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim. 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 Só pequenininho. Não sei se... Tem como aumentar um pouquinho a imagem? Não? Ah, mas aparece. Tá no celular, Jamile? Porque aconteceu um problema aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Desculpa, pessoal. Deixa eu só tentar Você aqui deitar que na tela, não consegue, não? deixa eu abrir aqui. Sim, inverter a tela, não sei se. Inverter a tela. Sim. Deixa eu ver. Aconteceu um probleminha aqui com a minha. Eu vou entrar aqui novamente. Assim aparece melhor? Agora. E agora sim. Agora sim, né? Deixa eu só tentar aqui. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Sim. Desculpa. Bem, eu vou dar início aqui quando começar o rastreio pelo câncer coloretal. Nós sabemos que a progressão do câncer coloretal é bastante conhecida na literatura médica. Ele está relacionado às vias, né, que estão relacionadas a vias genéticas, epigenéticas, e duas vias principais. A via pelo a adenomatosa, alterações de mutações pelo gene APC, CARRAS, P53, e pela via serreada, que estão relacionadas às mutações pelo BRAF. Tá? Isso, em conjunto com a estabilidade de microsatélite, pode realmente alterar a carcinogênese desses adenomas e formando os adenocarcinomas coloretais com progressão até de 8 a 10 anos. Com relação às taxas de incidência do câncer coloretal, no Brasil, essa incidência é bastante alarmante, visto que é o segundo câncer mais comum, tanto em homens como mulheres, só perdendo apenas para o câncer de próstata nos homens e câncer de mama nas mulheres, tá? A incidência pelo Instituto Nacional de Câncer Coloretal, dos novos casos estimados pelo triênio 2026-2028, são de 53.810 novos casos, e o risco estimado de câncer nesta população, nesse triênio é de 25,11 casos para 100 mil habitantes. Tá? Isso é um dado alarmante, porque quando nós vamos ver o parâmetro de SUS, nós temos um índice de mortalidade de 20 mil mortes anos, e a maioria desses pacientes chegam para a gente em fase avançada de doença. Entre 60% e 85% desses pacientes, estadiamento é 3 e 4. Segue mesmo o modelo mundial, onde a gente
Nos Estados Unidos, por exemplo, que ele é o câncer de uma incidência extremamente alta ainda, né? Terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres, mas que chama atenção nos Estados Unidos é uma tendência à diminuição da incidência de novos casos nos últimos 10 anos, como a gente observa aqui nessa tela. Nós percebemos que há uma redução de números de casos de câncer coloretal com relação aos cânceres mais prevalentes, como câncer de pâncreas, estômago, que estão mais em incidências elevadas nessa população. Tá? E muito disso está relacionado aos próprios programas de vigilância e de intervenção feitas nesse país. Eles têm realmente um grupo voltado para a vigilância e modificações de estilos que levam ao screening coloretal. Através desse grupo CISNET, eles são grupos que têm várias universidades que são grupos estudiosos de câncer coloretal, e eles utilizam esses softwares que são formados para dar análise estatística, formando uma simulação, uma microsimulação de uma população ideal e com a relação à carcinogênese e progressão do câncer coloretal, desde adenoma para o adenocarcinoma. A partir daí, eles conseguem entender aproximadamente qual seria o momento ideal para começo do rastreio de câncer coloretal, quais os intervalos e os tipos de rastreios a serem utilizados. Então, é como se fosse um corte simulado baseado em softwares estatísticos. E o objetivo desses softwares são para avaliar o acréscimo de anos de vida a esta população quando se coloca o rastreio em tempo ideal. E eles observaram que, ao calcular a incidência desses 3 softwares, que são esses aí, o risco de perdas de anos desta população é 1.591 vezes maior se esta população não fizer o screening coloretal aos 45 anos. Por isso, essa idade-chave realizada por análises estatísticas. Desta forma, a Sociedade Americana de Câncer preconizou a idade-chave de 45 anos como a idade ideal para início de rastreio de câncer coloretal. E essas incidências são demonstradas nesse gráfico que desde a década de 70, 80, há uma redução na mortalidade do câncer coloretal, e você vê que o adicional acresce uma contribuição adicional pelos métodos de screening como redução de mortalidade nessa população. Outra coisa que chama atenção, essa redução de mortalidade não é de 10, 20 anos, muito começa lá dos anos 80. E muito isso você vê nesse outro gráfico, que ele demonstra que há redução da incidência de câncer coloretal na população mais idosa, que gira em torno de 60 a 69 anos. E isso também está muito contribuído pelo que aconteceu naquela população na década de 80, 90, onde teve uma evidência muito forte, onde o próprio presidente Ronald Reagan foi submetido a uma cirurgia coloretal de cólon, ele teve um adenocarcinoma de cólon, e a população procurou ativamente saber quais são os fatores de risco relacionados à doença, quebrou tabus da época, porque não se falava tanto sobre câncer coloretal, e a partir daí a população norte-americana buscou ativamente métodos de screening, e na primeira tempo foi feito por sangue oculto nas fezes, e isso refletiu realmente, entre outros fatores, a redução da incidência de câncer coloretal nessa população mais idosa. Ao contrário do que na população mais jovem, hoje, no sentido inverso, um aumento da incidência de câncer coloretal, principalmente na faixa dos 30 a 49 anos, com uma tendência crescente na população abaixo de 50 anos. E muito isso se deve, muitas vezes, aos fatores de risco relacionados, que são a própria inflamação crônica desse cólon e alterações de microbiota intestinal. A síndrome metabólica, seja ela a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2, está relacionados com a progressão de câncer de cólon direito em pacientes mais jovens, com significância estatística. A dieta ocidentalizada, rica em condimentos, embutidos, acidulantes, corantes artificiais, tem uma progressão, uma chance maior de ter uma progressão para adenoma de alto grau em cólon distal e reto, uso de antibióticos com resistência bacteriana e estresse crônico relacionado a fatores oxidativos que levam a essa lesão mais rápida desse cólon. A própria CISNET, que são o segmento de vigilância dos Estados Unidos, também avaliou quais são os riscos também maiores de câncer coloretal em pacientes mais jovens. Ele observou com significância relativo maior pacientes fumantes, obesos, que têm alta ingesta de carne vermelha, e fatores protetores são aqueles usos de multivitamínicos, até cálcio, folato, uso de aspirina, esteroides não anti-inflamatórios não esteroidais e alta ingesta de fibras como fatores protetores de câncer coloretal em pacientes mais jovens.
Com relação às características moleculares e clínicas de pacientes mais jovens com câncer coloretal, ao contrário do que se imagina, o câncer coloretal ele é mais comum de forma esporádica e bem menos do que relacionado ao câncer coloretal hereditário. Ou seja, 25% dessa população é caracterizada pelo câncer coloretal hereditário com alterações de enzimas de reparo, anormalidades de genes germinativos, que giram em torno de 17 a 5% dessa população. Ou seja, grande parte dos pacientes mais jovens são considerados cânceres esporádicos, tá? Uma diferença clínico-patológica interessante entre pacientes mais jovens e a mais que têm o diagnóstico de câncer coloretal mais tardiamente, acima de 50 anos, são que eles são mais comuns em cólon distal e reto. Ele pode estar já no diagnóstico com metástases sincrônicas, metacrônicas, são diagnosticados em estágios mais tardios da doença, estadiamento 3, 4, são células mucinosas, são células de anéis de Sinnate, na grande maioria das vezes, são estáveis, e tem alterações desse gene relacionado à hipometilação do LANE1, tá? E o que chama atenção recentemente, que saiu recentemente no JAMA, foi a progressão do câncer coloretal em pacientes mais jovens, e hoje, atualmente, nos Estados Unidos, ele é a principal causa de morte por câncer entre homens e mulheres nesta população. Então, preconizou-se pelo Task Force dos Estados Unidos que pacientes acima de 45 anos devem se fazer o rastreio de exames com colonoscopia, com recomendação B, e acima de 50 anos até com recomendação A, tá? Ao contrário disso, nós temos que trazer também a visão europeia sobre o caso, visto que na grande parte dos países europeus ainda tem uma certa resistência de começar o rastreio de câncer coloretal acima de 45 anos, e muitos deles ainda seguem a preconização de 50 anos. E um dos questionamentos que eles falam que aqueles modelos de simulação de softwares que são utilizados de forma ideal, com a população ideal, tem uma 100% de aderência de rastreio, follow-up e vigilância, que não é o que são vistos no mundo real, por assim dizer. Os dados realísticos mostram que uma aderência para o método de screening gira em torno de 40% a 60%, e 80% para o diagnóstico e follow-up de uma população ideal, real, né, no nosso dia a dia. E ele cita também como um critério muito preconizado que a idade não deve ser utilizada apenas como um único método de rastreio, como fator de risco de rastreio para câncer coloretal, pois não só a idade, como a gente viu, mas outros fatores de risco devem ser considerados para a elaboração do screening, ou seja, eles considerariam fazer um modelo de rastreio personalizado, onde a população que tiver o maior fator de risco, pacientes obesos, sedentários, etilistas, tabagistas, deve ser realizado mais ativamente esse método de rastreio, porque só abranger a idade, né, muitas vezes a gente vai estar fornecendo mais exames do que poderia ser para uma população que a incidência de toda a abrangência de câncer coloretal ainda é muito baixa com relação a todas as idades, tá? Então ele fala muito sobre a custo-efetividade realmente de trazer para mais baixo a idade de 45 anos como método de rastreio. No Brasil, a doutora Lely vai falar muito bem sobre isso, provavelmente que ela esteve presente. Nós não temos um programa bem estabelecido pelo Ministério da Saúde sobre o rastreio de câncer coloretal, não temos um programa, mas temos ações extremamente importantes que, desde o Março Azul, trazem essas medidas de conscientização, de informação à população, de métodos de rastreio, quais são os fatores de risco para buscar ajuda médica. A gente teve agora, a doutora Lely vai falar sobre a experiência dela na Bahia, como uma ampliação, né, como um projeto piloto importante para a disseminação realmente desses métodos de rastreio, principalmente com a triagem, com os fit tests, seguindo-se positivo para a colonoscopia diagnóstica e terapêutica. Isso traz uma fomentação realmente da importância e da necessidade de rastreio precoce, além também da contribuição como personagens também que tivemos recentemente a perda da cantora Preta Gil, mas que também trouxe bastante educação sobre fatores de risco, diagnóstico e tratamento para a população geral. E quanta dessa população veio até nós ativamente depois desse caso. O screening baseado também, a gente também tem que levar em consideração aos próprios fatores de risco de câncer coloretal destinado a segmentos da população.
Se a pessoa, né, o indivíduo tem uma história familiar de câncer coloretal que gira em torno de em 4 casos desses cânceres coloretais, ou seja, se tem um familiar de primeiro grau acima de 60 anos diagnosticado com câncer coloretal, ou até mesmo um caso de adenoma avançado, nós temos sempre que lembrar dos adenomas avançados, acima de 1 centímetro, displasia de alto grau, elemento viloso, o rastreio deve ser iniciado aos 40 anos. Se tiver 2 ou mais familiares de primeiro grau, ou um familiar com menos de 60 anos, com câncer coloretal ou o próprio adenoma avançado, esse rastreio deve ser iniciado aos 40 anos, ou até 10 anos antes do caso índice. Com relação à síndrome de Lynch, ela também abrange 2 a 4% dos cânceres coloretais. Ela está relacionada às mutações germinativas nas genes da enzima de reparo, e o risco de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida é extremamente alto, acima de 70%. E ela tem uma progressão mais rápida do adenoma para o adenocarcinoma, de em torno de 5 anos, essa malignização. Ela está mais evidenciada em pacientes mais jovens e mais em cólon direito. Dessa forma, há necessidade de iniciar o rastreio aos 20, 25 anos ou 10 anos antes do caso índice. Com relação às outras síndromes, nós temos que falar sempre da polipose adenomatosa familiar, que gira em torno de 1% dos pacientes com câncer coloretal, tem uma incidência acumulativa de ter câncer coloretal aos 70 anos de 80% nessa população. No caso de polipose acentuada, quando tem mais de 100 pólios ou teste genético positivo familiar, o rastreio deve ser anual, com início aos 10, 12 anos de idade, e na polipose adenomatosa atenuada de 10 a 20 pólipos ou com teste genético positivo, o rastreio anual com início aos 20, 25 anos de idade. Com relação à doença inflamatória intestinal, sabidamente, nós sabemos que há uma evidência aumentada do risco de câncer coloretal, principalmente na retocolite ulcerativa, e está associada à duração, extensão e à dificuldade realmente de cura dessa mucosa intestinal. O risco cumulativo de câncer coloretal nesta população aumenta progressivamente ao longo dos anos, de 2% em 10 anos, 8% em 20 anos e 18% em 30 anos de doença. Daí a necessidade de fazer também o segmento desde o início do diagnóstico e a cada 8 anos, aproximadamente, do diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Acredito que tinha sido isso que eu queria falar de forma bem abrangente, né, trazer para vocês esse tema. Queria convidar vocês também para o nosso Congresso da Regional Norte-Nordeste, que será aqui em Recife, no dia 16 a 18 de abril de 2026, evento riquíssimo, com vários profissionais de grande, enfim, importância e sabedoria da nossa especialidade e de tantas outras, como a própria Sobed, FBG, que já estará aqui presente. Queria agradecer demais ao convite. Fico à disposição. Vou sair aqui. Eu acho que parei o compartilhamento. Não, ainda não. Ainda tá. Aqui. Pronto. Eu acho que a gente pode fazer as apresentações primeiro, né? E depois os debates. Então, agora, vamos passar para a próxima. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Certo. Deixa eu só reduzir aqui. Então, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite. Todos me escutam bem e estão me vendo, né? Só para confirmar. Então, me coube falar um pouquinho sobre como fazer esse rastreio de câncer coloretal, falar um pouquinho sobre os testes diagnósticos. Então, primeiramente, falar sobre as características dos exames de rastreamento e detecção precoce, né? Então, a gente tem que falar, se a gente está falando de detecção precoce e rastreamento, a gente está falando de uma população assintomática, tá? E o objetivo desses exames é tentar identificar a lesão de uma forma precoce, enquanto ainda há benefício no tratamento para tentar reduzir a mortalidade relacionada a esse câncer coloretal. Idealmente, esse exame deveria ser não invasivo, ele deveria ser um exame seguro e conveniente para os pacientes, de preferência barato, ter uma alta sensibilidade, que é quando você identifica corretamente aqueles pacientes que têm a doença, idealmente também uma alta especificidade, identificando corretamente aqueles pacientes que não têm a doença, então excluindo esses pacientes, e um alto valor preditivo positivo. Então, em vindo um exame positivo, a probabilidade desse paciente ter a doença. Então, a gente tem vários exames disponíveis. Dentre eles,
exames de visualização direta, como é o caso de exames que identificam tanto lesões precoces, como os pólipos, como também lesões, no caso, cânceres em estágios iniciais. Então, a colonoscopia, a retossigmoidoscopia, a colonografia por tomografia, a cápsula endoscópica, são exames que são ditos de exames de rastreamento. Eles têm a capacidade de detectar lesões precoces, os pólipos, tá? Eles precisam de um preparo intestinal, a maioria com preparo via oral e a retossigmoidoscopia com um preparo via retrógrada. Já os testes fecais, eles são testes que identificam precocemente o câncer. E, preferencialmente, a gente tem os mais difundidos aqui na prática, é o teste de Guaiaco e o teste de FIT. Então, só para demonstrar novamente, então, os exames de rastreamento de visualização direta, eles detectam pólipo adenomatoso, enquanto aqueles de testes fecais, eles têm a capacidade de detectar o câncer em um estágio pré-clínico, ou seja, assintomático. Então, quais são as vantagens da colonoscopia? É o exame padrão ouro, no sentido de que ele visualiza diretamente todo o cólon e tem a capacidade de visualizar a mucosa, né? Ele tem a vantagem de ser um método tanto diagnóstico como terapêutico, detectando as lesões e podendo fazer a abordagem terapêutica através de uma polipectomia, uma mucosectomia. É o exame de follow-up, ou seja, todos os outros exames de rastreamento, caso positivos, eles devem ser complementados com a colonoscopia, e ele tem um intervalo maior de rastreamento. Caso um exame normal, ele pode ser realizado após 10 anos. Em relação às suas limitações, tem a questão da necessidade do uso de laxantes para preparar o cólon e da sedação, com seus potenciais riscos, assim como complicações, como sangramento e perfuração, que são mais associados quando a gente tem a necessidade de fazer algum tratamento terapêutico endoscópico. Tem a questão de ser um exame operador dependente, ou seja, para a gente avaliar adequadamente o intervalo em relação aos exames de rastreio, a gente precisa que esse exame tenha sido feito de uma forma adequada. Tenha tido uma taxa de intubação secal, o tempo de retirada aí dentro de 6 a 8 minutos pelo menos, a qualidade do preparo, de preferência avaliado pela escala de Boston, né? A taxa de detecção de adenomas, cada colonoscopista tem uma taxa, idealmente teria uma taxa de detecção de adenomas, se aquele adenoma foi ressecado de uma maneira correta, tudo isso para evitar o surgimento de cânceres de intervalo. Já em relação ao FIT, o teste fecal, esse é um teste imunoquímico, né? Ele detecta a hemoglobina humana através de uma reação imunológica. Suas vantagens é um exame que pode ser realizado em casa, cômodo, através de uma única amostra de fezes, não necessita de preparo de intestino, não precisa de sedação, não tem necessidade de restrições dietéticas e tem um custo acessível. Ele tem tanto a forma quantitativa quanto qualitativa. E na forma quantitativa, a gente pode adequar o cutoff de microgramas de hemoglobina por gramas de fezes a depender do objetivo do exame. Quando a gente bota um cutoff muito baixo, a gente aumenta a sensibilidade daquele teste e faz um rastreio mais agressivo, né? Assim, a gente consegue englobar mais pessoas com percentuais menores de sangue nas fezes. Já quando a gente coloca cutoffs mais aumentados, mais elevados, idealmente a gente utiliza isso quando a gente tem um contexto de limitação de colonoscopia. Por exemplo, no caso do programa que a gente fez agora no Março Azul, a gente tem um limite de FITs a serem oferecidos, então a gente colocaria um cutoff maior, já que a gente não tinha tanta colonoscopia para ser ofertada. Então, digamos que a gente só tinha um pool de 500 colonoscopias. Então, a gente colocaria esse cutoff mais para cima. A maioria dos testes utilizam o cutoff de 20 microgramas. Ele é realizado através da coleta das fezes e da homogeneização numa solução tampão, e ele é colocado, as gotinhas são colocadas nesse dispositivo e após 5 minutos é feita a leitura. Caso a linha de controle não apareça, ele é considerado um teste inválido. No caso de positividade, essa linha teste ela é positiva, tanto fortemente quanto fracamente, e em caso de negatividade, essa linha teste não aparece. Lembrando que para liberar um teste negativo, a gente tem que esperar pelo menos 10 minutos. Dentre suas limitações, não permite intervenção terapêutica, precisa ser complementado com a colonoscopia caso venha positivo, e precisa ser realizado para que esse método de rastreamento seja efetivo, ele precisa ser realizado em intervalos regulares, a cada 1 ou 2 anos, em sua maioria humana. Já o teste de Guaiaco, que é o outro teste fecal, ele é baseado numa reação química.
na presença de sangue nas fezes. O sangue ele tem uma ação peroxidase que degrada o peróxido de hidrogênio que é colocado nessa plaquinha, que libera oxigênio, e esse oxigênio ele acaba oxidando esse ácido guaiacônico e se transforma numa quinona que tem essa coloração azulada. Então, os testes positivos com sangue nas fezes ficam mais azulados. Ele é o mais disponível no SUS, tá? Só que tem suas limitações. Ele necessita que o paciente faça um preparo nos 3 dias anteriores, não se alimente com alimentos como carne vermelha, já que ele não é específico para a hemoglobina humana, ele tem que ter essa restrição de carne vermelha e de outros alimentos que tenham essa atividade peroxidase para evitar falsos positivos e também evitar medicamentos que possam causar sangramentos, como anti-inflamatórios, AS, anticoagulantes. E tem o inconveniente de necessitar de 3 amostras fecais. Então, comparando o teste de FIT, ele é mais específico para a hemoglobina humana, né? Ele tem a vantagem de ser quantitativo e qualitativo, porém, ele tem um custo um pouquinho mais elevado. Em relação a esse resumo, essa tabela foi retirada do guideline da ACG de 2021, e o que ele demonstra em relação à performance dos testes. Então, o teste de FIT, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade adequada para o câncer coloretal, mas carece aí na detecção de lesões adenomatosas. Já os testes de visualização direta, colonoscopia, 100% de sensibilidade para a detecção de câncer coloretal, e os demais exames de visualização direta têm uma boa sensibilidade para a detecção de câncer coloretal, porém, a colonografia e a cápsula, elas pecam um pouco na detecção de adenomas menores, principalmente menores que 6 milímetros, ou de lesões serrilhadas, que são de mais difícil avaliação por esses métodos. A colonoscopia, em estudos observacionais, demonstrou redução tanto na incidência quanto na mortalidade de câncer coloretal, e já a sigmoidoscopia demonstrou em estudos randomizados redução também, tanto da mortalidade como da incidência do câncer coloretal. Em relação um pouco sobre as evidências científicas. Então, na verdade, existem muitos estudos randomizados para falar em relação ao benefício da redução da mortalidade, quando falado sobre o teste de Guaiaco e a sigmoidoscopia. Já quando a gente se fala de FIT e colonoscopia, as evidências são mais baseadas em estudos observacionais. Essa revisão sistemática, ela comparou aqui a realização do teste de Guaiaco bienal, anual e a sigmoidoscopia, e observou que qualquer um dos métodos, comparados com o não screening, é mais benéfico em relação à redução da mortalidade. Já em relação à incidência do câncer coloretal, a sigmoidoscopia demonstrou o maior benefício, já que ela detecta as lesões pré-cancerosas. Em relação aos ensaios clínicos randomizados, a gente tem em andamento esses 4 estudos randomizados. O Columprev foi finalizado e liberado ano passado, mas todos eles são estudos de longo prazo, entre 10 a 15 anos, comparando o efeito do FIT, seja anual ou bienal, com a colonoscopia, até com a ausência de screening. O que o Columprev, que foi esse estudo espanhol, demonstrou, né? Ele estudou, assim, o objetivo dele era observar a intenção de tratar, ou seja, ele convocou, era um estudo com uma N grande de participantes, e ele convocou um contingente da população para realizar o FIT bianual ou a colonoscopia. E na hora de fazer análise em relação à mortalidade nesse grupo de intenção do screening, né, na intenção de tratar, observou-se que não teve diferença não houve inferioridade em relação ao FIT quando comparado com a colonoscopia, no sentido que, como a adesão ao grupo que fez o FIT foi muito maior, não houve inferioridade. Já quando a gente fez a análise específica do grupo do FIT e do grupo da colono, a colono se demonstrou realmente uma redução de incidência e mortalidade maior que o FIT. O Nordic, que foi um estudo que ainda está em andamento, mas publicou seu resultado de 10 anos em 2022, na análise por protocolo, ele também demonstrou uma redução naqueles pacientes que realizaram a colonoscopia, quando comparados àqueles que não realizaram, demonstrou-se uma redução da incidência de câncer coloretal de 31% e redução
na mortalidade de 50%. Já quando mostrou-se na intenção de tratar, em relação à mortalidade não houve tanto benefício, também por causa da baixa adesão ao grupo à realização desse exame. Então, como a Jamile já tinha falado, né, a gente tem que levar em consideração que a gente pode ter algum método considerado ideal, mas se esse método não é feito adequadamente, se esse rastreio não é feito adequadamente, então ele perde seu benefício. Em relação às modalidades de rastreamento, a gente tem o rastreamento oportunístico, que é o que mais acontece aqui no Brasil. É aquele paciente que vem ao nosso consultório e a gente oportunamente fala em relação ao rastreio de câncer coloretal e oferece a possibilidade de realização de exames. Preferencialmente, a gente deveria, já que é uma oportunidade única, preferencialmente a gente deveria oferecer a colonoscopia. Já no rastreamento organizado, esse sim é o que seria mais custo-efetivo. A gente teria uma população-alvo definida, com a realização de exames em intervalos adequados e definidos, um fluxograma de segmento desses pacientes na investigação, tanto diagnóstica, caso positivo, os pacientes seriam direcionados à realização da colonoscopia, caso identificado um câncer, como é que esses pacientes seriam acompanhados. Nesses casos, nesses rastreamentos organizados, a preferência é inicialmente um exame de menor custo para ser oferecido para a maior parte da população e, posteriormente, num rastreio de 2 etapas, em caso de positividade, a realização da colonoscopia. Em relação às considerações práticas na escolha, né, a gente deve levar em consideração a preferência do paciente, né, discutir sobre os riscos e benefícios de cada exame. Sobre a questão dos fatores de risco individuais, como foi comentado por Jamile. Então, se tem um histórico familiar, por exemplo, de câncer coloretal, preferencialmente oferecer a colonoscopia. Se tem uma idade mais avançada, no sentido de uns 65, 70 anos, idealmente esse paciente já pode ter alguma lesão pré-cancerosa um pouco maior, mais avançada, então oferecer inicialmente uma colonoscopia, levar em consideração se existe ou não disponibilidade desses métodos no local. Então, levar em consideração se existe colonoscopia, se existe laboratório para oferecer o FIT para esses pacientes. E o mais importante é tentar garantir a adesão ao método de rastreamento escolhido. A Multi-Society Task Force dos Estados Unidos, ela sugere um ranqueamento em relação a como oferecer esses exames ao paciente. Então, em relação, assim, no primeiro nível, ele sugere a realização da colonoscopia a cada 10 anos ou o FIT anual. Se o paciente não aceitasse ou não quisesse fazer nenhum desses exames, num segundo nível, ofereceria-se a colonografia por tomografia a cada 5 anos, o FIT DNA a cada 3 anos ou a sigmoidoscopia a cada 5 anos. E, num terceiro nível, ofertar-se, né, a cápsula endoscópica a cada 5 anos. Então, pontos para lembrar. A colonoscopia ainda é o padrão ouro, né, ele é mais sensível, tem a possibilidade de prevenir por detectar as lesões pré-cancerosas e ser um método terapêutico também, mas tem o seu benefício também independente da adesão, como foi demonstrado nos estudos com Intention to Treat. O FIT é uma alternativa válida, sim, ele é acessível, ele é não invasivo, ele é melhor aceito pelos pacientes e tem uma boa sensibilidade para o câncer coloretal, mas se positivo, a gente precisa da disponibilidade da colonoscopia e sempre levar em consideração que isso deve ser uma escolha compartilhada, principalmente no método de rastreamento oportunístico. Então, eu deixo aqui algumas questões. Então, em relação ao rastreio de câncer coloretal, por qualquer modalidade, ele é custo-efetivo em comparação com a ausência de rastreio. E o melhor teste é aquele que o paciente realiza e realiza de forma bem feita. Então, eu deixo aqui esse questionamento, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre como a gente poderia aumentar a adesão ao rastreamento do câncer coloretal, né, que eu acho que é o ponto mais importante. Obrigada. Parabéns, doutora Marcela. Ótima apresentação. Agora vamos para a próxima, de doutora Liliane. Todo mundo vendo? Sim, estamos bem. Ok, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco acerca do que vem após
o paciente finalmente ter feito o exame. Vou falar especificamente após a colonoscopia, tá? Vou tentar ser um pouco mais prática e direta e deixar algumas discussões para o final. Então, por que fazer o segmento? Né? Não basta fazer o rastreio, não basta ter o alívio de um exame normal, né, ou o alívio de uma lesão ressecada, ou o diagnóstico de um câncer coloretal e ter feito seu tratamento seja minimamente invasivo ou cirúrgico, né, é necessário minimizar o risco de incidência de um câncer coloretal, né, de uma doença metacrônica ou de um câncer de intervalo após uma colonoscopia normal, né, ou um diagnóstico prévio de lesões. A minha base, né, nós temos, pelo menos para minha referência, né, temos dois grandes guidelines, né, um pela Força Tarefa e Multissociedade americana e o guideline da Sociedade Europeia de follow-up de colonoscopia com polipectomias, né, ambos, né, coincidentemente, de 2020. Eles coincidem e tem algumas diferenças, né? Eu acho, inclusive, interessante confrontá-los aqui em algumas pequenas características e, e, a, e a gente trazer essas discussões que são muito de ordem prática, né? Quando temos o resultado de um exame nas nossas mãos, né? Sejamos nós como especialistas, né? E muitos colegas de outras especialidades médicas que não estão diretamente relacionadas ao aparelho digestivo, eu acho que é aí que reside a nossa maior necessidade de transmissão de mensagem, né? Que aspectos devem ser considerados quando aquele colega tem a iniciativa de solicitar um rastreio de câncer coloretal para aquele paciente, e esse laudo retorna para a mão dele, né? O que é que ele deve fazer com aquele paciente? Ele vai sugerir o segmento daquele paciente, vai encaminhar direto para um colega especialista? Então, que aspectos devem ser considerados? Né? Primeiro, a estratificação de risco desse paciente. Né? Segundo, a qualidade do exame realizado. Né? Esse exame lhe dá uma base sólida para recomendar, né, quando será feito o próximo rastreio, né? E achados na colonoscopia prévia, né? Foram diagnosticados pólipos, que pólipos foram esses, qual a histologia, qual o tamanho, qual o número, né? E, enfim, essa base de dados deve realmente fornecer as informações. Então, as sociedades tentaram fazer alguns fluxogramas, né? Mas sempre baseados nessas variáveis. Em relação à estratificação de risco do paciente, né, a sociedade americana, ela define como paciente padrão, paciente fora das faixas de risco, né, o que eu posso chamar de paciente standard, paciente que não tem doença inflamatória intestinal, não tem antecedentes familiares, como os expostos por Jamile, ou pessoais de câncer coloretal, e ausência de síndromes genéticas associadas à polipose, e também a ausência da síndrome de poliposa serrilhada. Quando falamos das variáveis da qualidade do exame, né, também já falado aí também por Marcela, né, quais são os fatores de relevância, né? A experiência do examinador é um examinador que tem uma alta taxa de detecção de adenomas e também alta taxa de detecção de lesões serrilhadas, né, que recentemente passou a compor, né, um dos critérios de qualidade em colonoscopia. O preparo foi um preparo apropriado. Nós temos várias escalas feitas e usadas, né, pelo mundo para a mensuração da qualidade do preparo. A que nós usamos no nosso meio é a escala de preparo de Boston, né, a Boston Bowel Preparation Scale. E um preparo apropriado, ele é definido como um preparo superior ou igual a 6, sendo que nenhum segmento pode ter o seu ranking de preparo, de qualidade de preparo, abaixo de 2, certo? A documentação adequada da intubação secal, com o osso apendicular e a válvula iliocecal, existe uma área que nós chamamos, né, nós endoscopistas chamamos de área pouco explorada, que é a área embaixo
debaixo da válvula ileocecal até o ósseo apendicular, né? E, invariavelmente, se diagnosticam muitas lesões, principalmente lesões serrilhadas ali, nessa zona, às vezes pouco explorada, ou ou alvo de pouca preocupação. Às vezes é muito comum se ter resíduo nessa área, né? E às vezes esses resíduos podem esconder lesões que podem levar aí a um desfecho desagradável no exame futuro, né? E a adequada caracterização e remoção dos pólipos diagnosticados, né? Uma vez diagnosticados os pólipos, idealmente eles devem ter a sua descrição morfológica, né, e de superfície, se possível, né, se o colega dispuser de um aparelho de alta definição e puder dar mais detalhes em relação a essas lesões, isso ajuda bastante no segmento, na proposta de segmento. O que idealmente deveria ter aqui seria um acesso sistemático. Eu vou falar um pouco disso lá na frente. O acesso sistemático ao resultado dos histopatológicos. Como nós não dispomos de rotina de magnificação de imagem, né, a gente não consegue caracterizar, né, adequadamente, histologicamente, os pólipos e o seu risco, né, a sua caracterização como pólipo avançado ou não, né, como um pólipo displásico ou não. Em relação ao preparo de cólon inadequado, né, a sociedade recomenda repetir o exame em até 1 ano. Então, resumindo, de acordo com a sociedade americana, pacientes sem riscos adicionais, né, se você tem uma colonoscopia de alta qualidade, né, completa até o século, com preparo adequado, por um colonoscopista com um ADR adequado, né, e as ressecções das lesões também adequadas e completas, enfim, se esse exame lhe dá base para segurança, se for uma colonoscopia normal, ou um paciente, ou menos, um número menor ou igual a 20 pólipos hiperplásicos abaixo de 10 milímetros, depois a gente vai entrar na discussão aí, na nossa realidade, se isso é viável ou não. Se recomendam repetir as colonoscopias a cada 10 anos, né? 1 a 2 adenomas abaixo de 10 milímetros, né? Sem displasia, 7 a 10, 1 a 2 lesões céssicas serrilhadas abaixo de 10, 5 a 10 anos. Se os adenomas forem de 3 a 4 em número, e tivermos também 3 a 4 lesões serrilhadas, né, ou pólipos hiperplásicos acima de 10 milímetros, esse intervalo aí pode cair para 3 anos, né, até sistematicamente em 3 anos, se ele tiver um componente viloso, tiver componentes displásicos, lesões serrilhadas maiores que 10 milímetros, ou de qualquer tamanho com displasia, ou os adenomas serrilhados tradicionais. E acima de 10 adenomas, segmento anual, né? E vamos falar também disso posteriormente, e eu vou pedir a opinião de doutor Ilan acerca da necessidade de investigação dos pacientes com achados acima de 10 adenomas. Em relação aos segmentos pós-polipectomias, né, ambas as sociedades, elas são concordantes em relação ao segmento a cada 10 anos nos exames normais. Quando vamos estudar o guideline da Sociedade Europeia, ela também leva em consideração a qualidade do exame, que nós já falamos, né, número, tamanho, localização, histologia dos pólipos, e uma caracterização que eu pessoalmente acho mais prático, né? Eles classificam os pólipos como passíveis ou não passíveis de segmento, né? Então, após uma colonoscopia de alta qualidade, foi encontrado um pólipo, ok, são pólipos que necessitam de segmento? Não. Então, ele vai retornar, esse paciente retorna para o screening tradicional. São pólipos que requerem segmento? Sim. Então, o segmento deve ser feito com 3 anos. Na colonoscopia de vigilância, foram novamente encontrados pólipos que requerem vigilância, então, esse intervalo vai sendo repetido sistematicamente, até um achado negativo, onde esse intervalo pode ser estendido por 5 anos, né?
E, finalmente, retornar ao período de screening. Eu, pessoalmente, na minha prática, eu acho esse guideline mais lógico e mais atrativo. Então, mais uma vez, falando sobre o segmento pós-polipectomia, né, o que seriam os pólipos não passíveis de segmento? Um número de 1 a 4 adenomas abaixo de 10 milímetros, tendo até uma displasia de baixo grau, lesões céssas serrilhadas menores que 10 milímetros, sem displasia, né? E esses pacientes, eles deverão retornar ao Programa Nacional de Screening, né, de acordo com cada país, com sua política de screening, com a colonoscopia em 10 anos. E que pólipos seriam os passíveis de segmento? Acima de 5 adenomas, ou um adenoma maior do que 10 milímetros, ou com displasia de alto grau, ou pelo menos uma lesão serrilhada maior de 10 milímetros, ou de qualquer tamanho com displasia. Esses pacientes, como a gente já mostrou, eles deverão ter sua colonoscopia realizada em 3 anos. Em relação às ressecções incompletas ou em piecemeal, as colonoscopias devem ser realizadas em 3 a 6 meses e repetidas em 12 meses, né? Prevenção de recorrência precoce e prevenção de recorrência tardia. Em relação às síndromes genéticas, né, pacientes com diagnósticos de 10 ou mais adenomas, e um fator importante, esse número de 10, ele é um número cumulativo. Se ao longo de 2 colonoscopias forem detectados um total de 10, pelo menos 10 adenomas, esses pacientes devem ser referenciados para estudo e aconselhamento genético. E os intervalos de rastreio para esses pacientes com síndromes genéticas devem ser avaliados individualmente, de forma multidisciplinar. Exemplificando aqui, Jamile falou brilhantemente na sua aula aí de início, né? Pacientes com polipose adenomatosa familiar atenuada, por exemplo, o início do screening entre 12 a 14 anos, com intervalos de 1 a 2 anos, né? E com as suas indicações, bem como a síndrome de Poit-Jeghers, síndrome da polipose juvenil, a síndrome da polipose serrilhada, né? E com a síndrome de Lynch e outras síndromes, né, que possuem seu intervalo de segmento que deve ser individualizado, né, não só pela sua condição, mas também com os achados das suas colonoscopias. Em relação às lesões serrilhadas, né, cuja atenção deve ser redobrada, né, cerca de 30% dos cânceres de intervalo vem de lesões serrilhadas, né, e o tempo de progressão aí até virar uma lesão avançada, às vezes pode ser encurtada aí até 6 meses. Então, as lesões serrilhadas, elas têm tido uma atenção diferenciada, né? Esse quadro aqui da Sociedade Americana, ele separa as lesões serrilhadas das hiperplásicas e da síndrome da polipose serrilhada, onde os hiperplásicos acima de 10 milímetros merecem uma atenção especial, até porque, às vezes, você tem uma diferença histológica dentro do próprio pólipo hiperplásico, né, dentro deles entre si. Então, os pólipos acima de 10 milímetros, eles merecem segmento a cada 3 anos, e as lesões serrilhadas, a depender do tamanho e do número, né, e também da localização, né, embaixo você tem lesões céssas serrilhadas do colo direito, independente do seu tamanho e do seu número, ela merece um segmento a cada 3 anos, bem como os adenomas serrilhados tradicionais, né, e a ressecção em piecemeal de lesões serrilhadas acima de 20 milímetros também devem ter o seu segmento a cada 6 meses, né, e a síndrome da polipose serrilhada, onde você tem que ter pelo menos 2 lesões serrilhadas aí acima de 10 milímetros proximais ao sigmoide, ou mais de 20 aí em qualquer local do cólon, na presença de uma lesão displásica, ou mais de 5 lesões não displásicas, o segmento anual, e em outras situações, a cada 2 anos. E quais são os nossos desafios no segmento? Né? É muito difícil, a gente tem dificuldade em rastrear, a gente tem dificuldade em diagnosticar, a gente tem dificuldade em fazer o segmento adequado também. Os nossos principais desafios, na minha percepção, tá?
como endoscopista, é segurança nos critérios de qualidade em colonoscopia, como fotodocumentação, registro adequado de qualidade de preparo, de tempo de retirada. Uma dificuldade muito grande é o acesso sistemático ao estudo histopatológico das lesões ressecadas, né? Uma maior conexão com a equipe de patologia é necessária, uma vez que a gente nem sempre dispõe de recursos ópticos para fazer o diagnóstico em loco, no momento da colonoscopia em si, né? Lidar com medo e ansiedade do paciente frente aos intervalos recomendados, né? Os colegas prescritores, eles precisam ter muito cuidado e saber lidar com medo e ansiedade dos pacientes. O paciente sabe que tem 3 pólipos, às vezes ele não quer esperar 3 anos para fazer um segmento. Ele sabe que ele retirou 3 pólipos, mas ele vai ficar ansioso, ele vai querer fazer todo ano, e o colega, às vezes, ele se vê numa complicação, numa situação muito complicada, se ele se negar a solicitar essa colonoscopia, às vezes mesmo sabendo que está existindo uma superindicação do exame. Então, é uma situação do ponto de vista ético que merece um pouco de discussão também, né? E garantir o acesso do paciente aos exames no momento certo do segmento, né? A depender do universo aí onde a gente se encontra, na esfera pública, a gente não consegue garantir o acesso do paciente a esse exame no momento certo. E eu gostaria aqui de, mais uma vez, compartilhar com vocês aqui um momento do Março Azul, né? Eu falei um pouco aí da experiência lá em Ceabra, né? Como pequena participante e espectadora, né, dessa ação maravilhosa que eu tive realmente o privilégio de fazer parte. Muito obrigada a todos. Parabéns, Leliane. Linda aula que você mostrou para a gente. Agora a gente vai abrir o espaço para os debatedores. Pode começar, se quiser, doutor Olival. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui para discutir, debater e aprender com vocês sobre rastreio e segmento. Eu acho que todo dia a gente aprende, todo dia a gente vê que não sabe. Esse é o grande ponto. Com relação à parte, eu vou talvez abordar, claro que as aulas foram excepcionais, no sentido de mostrar tudo que a gente tem, vamos dizer assim, de guidelines, tudo que a gente tem de possibilidades e tudo que a gente tem de dificuldades de seguir esses guidelines e essas possibilidades diversas. Eu vejo 2 cenários completamente diferentes dentro disso, que é cenário de saúde SUS e saúde suplementar, né? Isso é uma realidade triste no nosso país, porém é uma realidade que a gente tem que lidar com ela. E uma das coisas que talvez aí a Liliane falou no final da apresentação dela é justamente isso, ou seja, é aquele paciente do SUS que, vamos dizer que ele tenha feito um FIT e vai tentar fazer uma colonoscopia e o exame dele é marcado para dali 2 anos. Então isso é um grande problema que a gente tem no país. Então, assim, são realidades diferentes, dificuldades diferentes que a gente tem, e aonde a gente consegue, vamos dizer assim, fazer uma situação que, vamos colocar entre aspas, ideal, que seria dentro do seu consultório, o paciente que chega para você uma primeira vez, para você fazer a orientação para ele, depois fazer o segmento desse paciente e tudo, assim mesmo a gente encontra uma dificuldade em todos esses itens que foram elencados, ou seja, digamos que esse paciente veio com uma colonoscopia que o preparo não era o ideal, né? E a descrição da colonoscopia que você recebe, do indivíduo que não conhece, que fez, e aí você fica naquela dúvida de, puxa, será que isso daqui eu vou pedir para ele voltar em 3 anos, em 5 anos, ou não, eu vou deixar e pedir, ou seja, naquele borderline que você tem essa dificuldade. O que eu vejo que acontece na prática, né, de forma geral, ou você vai repetir esse exame, ou você vai fazer ele mais precocemente, por
um excesso de zelo, talvez, né? Talvez não fosse necessário, mas por esse excesso de zelo, sim, né? Uma das coisas que foi comentado também, que eu gostaria de comentar, e eu comento sempre isso já faz algum tempo, esse tal do piecemeal, para mim, é uma coisa horrorosa. É mais ou menos como sou cirurgião, muito mais do que colonoscopista, é como se eu tirasse o tumor em fatia. Isso, para mim, é um negócio horroroso, que nunca deveria ter sido inventado, né? Ou você tira inteiro, ou você não tira. E aí você vai tirar de outra maneira. Mas isso de tirar em fragmentos, para mim, é muito ruim, né? E acho que a primeira vez que eu tive um contato com isso, faz muito tempo, porque talvez eu seja dos mais velhos, ou o mais velho aqui dessa reunião toda, foi um paciente que tiraram em piecemeal e tinha perfurado. E tinha um tumor. E aí, esse paciente que era um T1 virou um T4. Então, isso para mim marcou muito. E eu falei, é um tipo de método que a gente realmente deveria evitar ao máximo. Felizmente, hoje, nós temos vários colonoscopistas aqui no grupo que são extremamente hábeis, que conseguem fazer ressecções amplas, EST, e aí sim, aí eu acho que é um método que a gente consegue ter uma qualidade que a gente está oferecendo para esse paciente. A nossa grande dificuldade do rastreio do segmento é normatização e protocolo. Eu acho que aí é onde a gente está com maior dificuldade. Eu não vou falar que a gente está pecando, porque acho que a gente tenta fazer, né? A gente tenta buscar protocolos de fora, guidelines de fora, tenta fazer dentro das 3 sociedades que trabalham aqui com isso, SOBED, FBG, a proctologia, e mesmo assim a gente não consegue fazer um padrão, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. E claro que isso vai variar de acordo com o viés é grande porque a gente tem muitas variáveis, desde o indivíduo que está fazendo, desde o preparo, esses itens todos que a gente ouviu nas palestras. Então, assim, sempre a gente tenta fazer o melhor, né? Eu acho que esse é o importante para o nosso paciente. E a gente tem que ter a consciência de que, mesmo a gente querendo fazer o melhor, muitas vezes a gente pensa sobre isso e não pensa em quem está pagando a conta, né? Que é uma coisa que tem que estar no jogo, tem que estar na mesa, né? Porque senão, assim, todo mundo aqui já viu, eu já vi pacientes fazerem colonoscopia de 6 em 6 meses, sem a menor necessidade, porque tinha um pólipo hiperplásico de 2 milímetros. Então, assim, a parte financeira, a gente vai entrar num hall aqui que a gente poderia ficar discutindo até o Natal aqui sobre isso, né? Então, essa é a grande dificuldade, a gente tentar criar de alguma maneira, mesmo que seja meio protocolo de alguma coisa, para que a gente conseguisse estabelecer algo mais real, né? Mundo real, não a filosofia. Vamos trabalhar no que a gente faz, né? Ou seja, é o Março Azul, né? Você chega ali, é aquilo que você tem, é o que você vai fazer e aquele resultado que você tem que apresentar para o paciente. Então, eu acho que tudo isso somado é onde a gente vai conseguir trazer o melhor para o nosso paciente, né? Uma coisa que me surpreendeu muito nos últimos, talvez, 2 anos, é que o que eu, na clínica que eu trabalho, a gente recebe de solicitação de colonoscopia por ginecologista, eu estou impressionado. Eu estou achando muito bom, porque significa que os ginecologistas estão olhando para isso, que antigamente não era. E o que me surpreendeu a semana passada agora foi um clínico geral num paciente de 65 anos que nunca tinha feito colonoscopia, falou para ele que não precisava, que era só fazer o sangue oculto. E aí eu olho e falo, como é que um clínico geral fala uma coisa dessa e um ginecologista está mandando exame para a gente? Então a gente tem essa discrepância dentro da nossa saúde como um todo, que gera toda essa dificuldade da gente criar protocolos. E eu acho que uma das coisas que a gente faz e tenta colocar na mídia e empurrar o Março Azul, que eu acho que a gente tem que empurrar e empurrar muito, né, para que o governo crie conscientização para que vire um Novembro Azul ou um Outubro Rosa, né? Eu acho que isso é importantíssimo para que a gente consiga ter algum resultado. Mas ainda a gente está engatinhando nisso. E claro, puxa, já vou
deixar aqui, inclusive, meus parabéns, porque eu não pude ir até o Março Azul, porque eu tinha um outro compromisso em São Paulo, que eu já tinha assumido até antes da data, e aí eu acabei não indo. Foram, claro, representantes até melhores do que eu para o Março Azul, para fazer as colonoscopias. Então, já dá os parabéns para quem esteve lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Olival, você falou, acho que a gente pensa muito parecido, né? Eu não sei se você é mais velho ou não sei qual é a sua idade, eu também não sou das mais novas, não, também tenho alguma experiência aí. Mas em relação ao que a gente realmente vê em relação eu acho que é uma mensagem que a gente precisa levar para os colegas que não são da especialidade do aparelho digestivo, né? Como eu falei no começo da minha explanação, a gente precisa gerar um protocolo, agora um protocolo prático, né? Por isso, quando eu expus o da SGE, eu disse, não, depois vocês me falam o que vocês acham disso, porque você tem que ter aquilo ali colado na sua parede e mesmo assim você não vai saber o que fazer, né? A gente precisa simplificar, né? A gente precisa resumir, simplificar e dar mais informação para eles também, né? Por exemplo, você teve aí a experiência de um clínico que falou que o paciente de 65 não precisa fazer. Eu já recebi pedido de screening em paciente de 90, assintomático, né? Acho que vários já seguiram. Claro, é um paciente de 90, aquele status, né? Idoso robusto, ok, mas qual o custo-benefício, né? Ele é um idoso robusto, mas ele pode deixar de ser depois do exame, até mesmo com o preparo. Então, saber ter o bom senso, saber até onde ir, né? E por quê, né? O porquê você está pedindo aquilo. Né? As ginecologistas, elas são as médicas, né, das mulheres, né? E eu também eu fico muito orgulhosa de ver essa realidade, né, das ginecologistas pedindo screening, muitas vezes fazendo o seguimento do doente, né? Eu tenho vários colegas que me ligam para tirar algumas dúvidas, né? E aí vem a questão, às vezes, até mesmo da superindicação, porque a partir do momento que o paciente se sente inseguro, o colega que está do outro lado da mesa, ele tem receio de se envolver e negar a colonoscopia. Aí diz, vai que daqui a 3 anos aparece alguma coisa e o paciente me responsabiliza. Então, essa é uma questão ética que sem um protocolo sólido, no qual o colega pode realmente se basear e passar também segurança para o, né, pro paciente, a gente não consegue trabalhar essas superindicações. A gente precisa realmente de um protocolo próprio, né, para ter mais uniformidade nas nossas condutas. Eu queria agora fazer um comentário. Boa noite a todo mundo. Dar parabéns, as aulas foram excelentes, né? 3 brilhantes palestras, né, aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Eu compartilhei algumas coisas, doutor Olival. Eu percebo que mais recentemente a gente está recebendo mais exame de não especialista, né, na solicitação, e de médicos de família e médicos ginecologistas também, principalmente. Mas uma coisa que eu tenho percebido, e isso inclusive nos especialistas, é que eles não sabem fazer o que fazer com o exame quando eles recebem, né? E aí eu percebo muito, né, que inclusive médicos que se dizem gastros, que são endoscopistas, né, às vezes recebem o exame e aquilo da super indicação, né, do exame. E aí eu trago e vou emendar aí com a minha pergunta. O paciente vem, né, com FIT ou com guaiaco positivo, né, tá fazendo aquele screen, que bom que o ginecologista está pedindo, já aconteceu algumas situações comigo, né, não vou reclamar, porque ele tá pedindo, com certeza é muito benéfico, mas aí o que acontece? O paciente vem, tem um guaiaco positivo, que é o que é mais a nossa realidade, na verdade, né, é difícil eu receber um FIT, né, eu recebo mais o guaiaco, e ele faz uma coluna. E a coluna é normal, ou a coluna tem lá um pólipo hiperplásico. E aí, esse paciente para o próximo, ele vai voltar para o screen, como ali, né, Liliane falou, né, de rotina, naquele intervalo. Mas qual o exame que esse paciente vai fazer? Né, às vezes eu recebo
até quando ele tem pólipos, não entrar naqueles 5, né? Menos de 5, menos de 10 milímetros, tira o pólipo. Sim, agora esse paciente vai fazer, porque o que eu vejo na prática é que eles continuam fazendo o guaiaco anualmente, né? Para esse paciente, ou que situação, né, que exame ali, a partir daquela primeira coluna, qual o segmento desse paciente, na situação em que realmente ele não tem indicação do segmento pós-polipectomia, como Leliane apresentou. Eu deixo para Marcela e Lélio, quem quiser responder. Não é incomum, né? A gente ter essa situação. Inclusive, a gente tem que lembrar que o exame de FIT, guaiaco, enfim, né? Mas a depender são exames muito mais sensíveis. A ideia é pegar o maior número de pacientes positivos para sangramento. O guaiaco nada, assim, não é específico para hemoglobina humana, né? O FIT mais específico. Mas uma vez tendo feito colonoscopia, entendo-se a disponibilidade do exame, você poderia continuar no rastreamento com o próprio exame de colonoscopia. Não faz sentido você voltar para o exame de guaiaco ou assim, a pesquisa de sangue oculto no geral. Ele pode vir positivo, você acabou de fazer um exame, se o exame foi bem feito, então a gente lembrar das qualidades técnicas do exame, se o exame foi bem feito, se você confia naquele colonoscopista, por isso que todo exame que é operador dependente, é importante que você tenha um colonoscopista para chamar de seu, para você confiar, né? Porque a gente tá vendo as fotos ali, às vezes você recebe uma foto de má qualidade, não tá descrito se chegou no seco ou não, então você não sabe se aquele exame foi bem feito, se o pólipo que estava ali foi retirado adequadamente, lembrando das lesões de intervalo, né, por conta de ressecções parciais. Então, nesses casos, você poderia continuar realmente com a colonoscopia e lembrar que a pesquisa de sangue oculto, ela pode positivar por uma hemorroida, por um sangramento, por qualquer outra coisa. Aí, às vezes, você vê um exame desse feito inadvertidamente, num intervalo muito precoce, vem positivo, o paciente vai direto, de novo, para uma colonoscopia, 2 anos, 1 ano depois. Então, a gente já não tem essa oferta toda de exames endoscópicos e a gente ainda, né, acaba sobrecarregando o sistema, né? Eu acho esse para mim é que é o pior. É a superindicação, né? Seria Principalmente o interessante guaiaco, né, realmente. que tem falsos positivos, justamente Muitos falsos. pela falta de especificidade De aí. especificidade A de hemoglobina hemoglobina humana precisa humana. de uma dieta específica, né, independer do ambiente, né, principalmente no interior é um pouco mais difícil, né, então, às vezes, seguir a dieta adequada. Então, realmente não. Se tem a disponibilidade da colonoscopia, é seguir no intervalo preconizado, né? Uhum. Mas sempre seguir tendo aqueles Tem uma critérios de questão base, né? interessante Risco essa. pessoal, se é um paciente standard ou não, se tem história familiar, enfim, todos aqueles fatores que têm que ser levados em consideração. Eu queria também pedir para falar agora Interessante não, mais uma pergunta para a Jamile. Jamile falou muito bem de quando começar. Eu queria que ela falasse quando terminar. Que aí já. Leliane já deu uma Eu queria pintadinha dar aqui. esse outro adendo, até do que você falou, que foi super interessante também. Nós, coloproctologistas, não solicitamos muito teste de sangue oculto nas sedes. Muitas vezes porque o paciente ativamente já tem sintoma de hematoquesia, como a Marcela falou. Então, para a gente, meio que não faz sentido, né? Muitas vezes a gente pedir esse exame e vai direto para os exames realmente de métodos de imagem, por assim dizer, por colonoscopia, e às vezes sobrecarrega, principalmente no serviço público de saúde que nós trabalhamos, enfim, a gente vê as filas enormes aqui no estado, no Barão, no INIP, que pacientes realmente precisam de investigação e rastreio. Eu também queria depois perguntar a Marcela sobre a questão de sensibilidade do FIT. Qual seria esse método também que poderia ser utilizado como método de screening populacional, aquele que a gente poderia detalhar para o paciente laboratorialmente para diminuir essas sensibilidades e esses, por exemplo, falsos positivos, vamos dizer assim, e diminuir o risco de colonoscopia. Com relação à sua pergunta, é uma pergunta muito boa, até a própria a Task Force dos Estados Unidos preconiza realmente, com o início dos 45 recomendação B, 50 anos recomendação A, e as 75 a 80 anos recomendação C, a depender da sintomatologia desse paciente, que eu acho que a doutora Lelique falou exatamente isso. A gente não faz muito sentido, o paciente nunca fez uma colonoscopia, chegou a 80 anos, 85 anos, mas vai fazer um preparo intestinal, ele vai desidratar, pode correr o risco de perfuração, enfim, tantas outras questões,
E o tempo que a gente sabe de progressão da adenoma para o adenocarcinoma geralmente de 8 a 10 anos. Então, muitas vezes a gente não faz sentido, muitas vezes a gente fazer e ver um pólipo, mas esse pólipo vai demorar muito tempo. Às vezes esse paciente, enfim, pode ser que ele vive, assim, tem uma qualidade de vida até 100 anos, por assim dizer. Mas, enfim, não é realmente a estatística do nosso país, por assim dizer. Então, não faria sentido a gente fazer nessa população um pouquinho mais idosa, realmente, fazer esses testes mais invasivos, tá? E também não faria sentido fazer um teste oculto, porque também daria ansiedade, né? Deixava positividade para ele, ia fazer o quê depois, né? Não faz esse sentido também. Eu É, queria. lembrar. Oi, pode falar, Marcela, desculpa. Não, lembrando que realmente, se não, e também, como o Jamile falou, né, na coloprocto, em caso de sangramento, hematocresia, qualquer uma dessas situações, aí não tem nem sentido falar em rastreamento, né? A gente já está falando de um exame diagnóstico, é colonoscopia. Então, já para, né, evitar aí também pedir desnecessariamente exames. E é E qual foi? Em interessante isso, relação à Marcelo. sensibilidade. Desculpa interromper. Muitas vezes chega hematoquesia, o sangramento realmente hemorroidário, mas aquela idade que a gente sabe que tem o maior risco de câncer coloretal. Nós geralmente fazemos, sim, o exame diagnóstico, não pensando na própria doença hemorroidária, mas sim para métodos de rastreio populacional mesmo. Não é raro que a gente diagnostica uma lesão tumoral, um pólipo maligno no paciente que tem uma doença hemorroidária Sim. sintomática. Também a gente Sim, com tem que certeza. lembrar que é E alguns interessante. desses vocês vão submeter o paciente a alguma abordagem cirúrgica, tudinho, faz se necessário fazer um diagnóstico diferencial de uma doença mais grave, né? Com certeza. Em relação à sensibilidade do FIT, Jamile, estava mostrando aquela tabela do guideline do ACG, mais ou menos 78% é a sensibilidade, e a maioria usa esse ponto de corte de 20 microgramas de hemoglobina por grama de fezes. Acho que talvez, assim, eu não sei te dizer se aqui no Brasil os disponíveis, que são mais raros, é mais na questão de serviço privado, não sei te dizer o ponto de corte, em geral é isso. Mas se você fosse colocar num método de rastreamento, assim, do tipo organizado, aqui no Brasil, acredito que o ponto de corte teria que ser bem mais elevado para a gente realmente detectar aqueles pacientes com uma maior chance de ter uma lesão, né, para poder aí direcionar de uma forma mais consciente, né, para o exame de colonoscopia. 50, alguns estudos, alguns programas de rastreamento, né, europeus colocam pontos de 80 microgramas, é bem mais elevado. Eu queria só Aproveitando fazer para uma falar pergunta. sobre FIT, só um minutinho. Teve um paciente do programa, aproveitando que a Jamile falou, a questão do paciente, do rastreio da oportunidade devido à hematoquesia. E uma paciente de 47 anos, no programa lá do Março Azul, ela tinha uma queixa persistente de hematoquesia e um diagnóstico de doença hemorroidária. Eu tive até a oportunidade de fazer essa coluna. Ela é um preparo sofrível, mas a gente tinha bomba d'água, né? Então a gente conseguiu ainda salvar alguns exames. Ela tinha dois adenomas, um no colo transverso, um no ascendente. E na retrovisão, depois que eu consegui limpar, ela tinha uma lesão LST granular mista gigante, com componente nodular, de mais de 2 centímetros. E o sangramento dela era dali, visivelmente, né? Ela não tinha doença hemorroidária. E quando a gente questionou, você não tinha sangramento? Ela disse, não, doutora, eu sempre tive hemorroida. Eu tenho hemorroida há mais de um ano. Então, veja, se esse programa não tivesse ido para lá, essa paciente ia ficar sem esse diagnóstico, né? Um diagnóstico que só na retrovisão, na colonoscopia, a gente conseguiu fazer, sabe? Então, é importante, principalmente na esfera pública, né? Investigar esses pacientes com sangramento baixo, porque muitas vezes realmente não é doença artificial, é outra coisa. Antes de passar a palavra para a Ilan, que a gente está também querendo muito escutar ele, né? Eu queria perguntar a Lely, só para ela dar a opinião dela, assim, tem os guidelines e tal. Lely falou, preparo maior ou igual a 6. E aí, Lely, 6 é igual a 8 e 9? Você muda sua conduta em relação a esse segmento? É uma pergunta. E a outra a gente sabe da dificuldade, às vezes, do acesso, né, da colonoscopia. Quando você detecta um pólipo, quando é que você tira esse pólipo já na primeira coluna?
né? Ou quando você deixa para um segundo momento, né, aquela lesão, e quando você deixa, se você biopsia aquela lesão ou não. Lesão ressecável, não biopsio, tá? Lesão passível de ressecção endoscópica, a não ser que seja um pólipo céssio grande, que a biópsia não vai interferir em momento nenhum. Lesões elegíveis para uma dissecção endoscópica ou uma mucosectomia no segundo tempo por algum motivo. É, Leliane, eu sempre resseco se eu tiver oportunidade. Às vezes dá problema na minha agenda, às vezes atrasa bastante, porque eu não gosto de perder a oportunidade, não. Mas eu sempre procuro, porque a gente sabe a dificuldade do preparo, né? Mas tem os quesitos, né? Você está bem para fazer o procedimento, o paciente está bem e você tem todos os recursos que você precisa. Se você tem esse tripé, eu acho que não tem por que não tirar aquela lesão naquele momento, tá? Se o paciente está ciente, se o paciente, né, consentimento informado é extremamente importante, né? Porque a colonoscopia é um procedimento que muitas vezes, né, acho que na maioria das vezes, né, mais de 50%, se for seguir aí os ADRs, ele vai ser terapêutico também, né? Então, o paciente também tem que estar ciente, né? Agora, obviamente, isso é pessoal de cada um, da experiência de cada um, do ambiente no qual você está realizando aquele procedimento, se é um ambiente hospitalar, se é uma clínica com estrutura, se é uma clínica um pouco mais básica, né? Lembrando que nada pode ser básico demais, a gente tem que ter condição de dar uma assistência ao paciente durante o procedimento diagnóstico, né? Então, esse é o meu posicionamento. E biópsia, se é uma lesão passível de ressecção endoscópica e tem o potencial de interferir, aí eu não se biopsia, não. Só em Isso é bem relação ao importante. preparo, se o preparo for 6, você encurta para repetir o exame ou segue o protocolo igual? Olha, 6 para mim, quer dizer, você tem que fazer a escala depois que você limpa, né? Não, o score é feito depois da limpeza e não quando você encontra. Então, acho que a limpeza exaustiva é importante, né? A gente nem sempre, quase nunca tem bomba d'água, então a gente realmente tem uma limpeza manual mais artesanal. E eu confesso, assim, eu descrevo, né? Se algum local, a falta de estudo de algum local me incomodar bastante, geralmente eu descrevo no laudo, né? A gente precisa se proteger, né? Mas os guidelines também falam que geralmente você não deixa, é muito difícil você deixar passar uma lesão avançada, uma lesão realmente com características mais comprometedoras, com o Boston nesses Bostons borderline, né, que a gente pode chamar. E lembrar também que é um score também muito pessoal. O que é 6 para mim, pode ser 8 para outro, né, e pode ser 3 para outro. É muito pessoal isso, né, mas é o que a gente tem como referência. Eu só queria, então, nesse contexto aí, é um pouco diferente se a gente tem 2, 2 e 2, né? Se a gente tem 1 e 3, né? Então, porque foi aquela área Mas, que mas teve nenhum segmento pode estar abaixo de 2, tá? Exatamente, é isso que eu queria dizer. É importante, né, que quando o endoscopista ele coloque também o Boston, ele diferencie e faça a Os sominha que eu faço segmentos. sempre, né? Para que no final dê a sominha a gente sabe qual é aquele Sim, segmento que está mais comprometido. correto. Valeu. Eu só queria um acréscimo, até como um ponto de vista cirúrgico, da Lili, doutora Lili e Kátia, com relação aos pólipos mais avançados, que tem maior risco de piscemia, que sabidamente não tem nessas condições de fazer ressecção endoscópica, lembrar sempre de tatuar. É importante essa tatuagem, principalmente para nós cirurgiões depois. Então, muitas vezes a gente chega com um laudo endoscópico mostrando que tem pólipo, que precisa de ressecção, aí tem que voltar de novo para fazer preparo, para investigar onde está esse pólipo, tatuar. Enfim, quando chega para a gente tatuar, é muito importante. E naquelas lesões de reto, que tem uma suspeita, lesões planas, como a senhora falou, a possibilidade de fazer uma ressonante para ver a avaliação desse mesorreto é importante também, para evitar, enfim, a gente fazer umas dissecções que muitas vezes precisam passar por algum outro tipo de tratamento, até mesmo neoadjuvante.
Eu acho que é uma consideração bem importante. A gente já está falando já de manejo terapêutico, mas é sempre bom sentar, lembrar e citar dessa importância. Doutora Ilan Pedrosa, gostaria de fazer seus comentários? Sim, eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns às três palestrantes, Marcela, Jamile, Leliane. Eu acho que eu estou mais aqui para aprender do que para talvez ensinar alguma coisa, né? Eu adorei as aulas. Para a gente oncologista, acaba que a gente fica muito preso à parte terapêutica mesmo. É, a nossa prática no SUS e no privado é discrepante, ou seja, né, como o doutor Olival falou aí, o acesso a todos esses mecanismos diagnósticos, né, de rastreio, facilidade de você colocar em prática os guidelines, é uma coisa no SUS e a outra no privado. Dentro do próprio SUS tem a heterogeneidade, ou seja, eu trabalho no Hospital do Câncer, um hospital com volume enorme. Então, dentro do hospital, pacientes que estão tratando de outros tumores em que eu inicio fazer um rastreio para tumor de cólon, eu tenho uma certa agilidade para conseguir fazer exames. Mas a realidade de, por exemplo, um paciente numa unidade básica de saúde, ou até num hospital secundário, onde com atendimento com o clínico ou com o gineco, essa capacidade de você conseguir botar em prática esses rastreios é um desafio, né? O que a gente sabe é que, o que a gente pode concluir basicamente é que, independente da técnica que você use, o importante é rastrear. Então a gente precisa ter isso, a gente tem um problema operacional, né? Óbvio, dentro do sistema, que não permite a gente fazer isso com qualidade, mas é o desafio da gente no ambiente público. E eu acho que o que talvez eu possa até, não sei se a palavra certa é sensibilizar, mas eu acho que realmente isso que foi pontuado aqui várias vezes, a questão que Leliane comentou agora, sobre aquele momento que você está ali num exame onde, por exemplo, um cólon de extrema dificuldade para preparo, né, e você tem a oportunidade de resolver o problema do paciente, mas você tem que ter a sensibilidade também de saber se você está apto tanto do ponto de vista físico como material ali para resolver aquele pólipo. E para a gente, oncologista, essa análise para a definição terapêutica depois junto com o cirurgião é muito importante. Então, pólipos fragmentados, até mesmo questão básica da patologia com adequação do armazenamento do material para análise de grau histológico daquele pólipo maligno, se no caso ele for. Então, né, isso muda a conduta, né? Então, eu acho que talvez essa sensibilidade na hora de abordar um pólipo. Mas eu acho que é isso, o comentário que eu tenho aqui para Eu ajudar na queria, discussão. Estou aberto a perguntas. eu queria colocar aqui uma. Cada vez eu fico mais preocupado agora quando chega alguém no consultório com 33, 35, 37, 40 anos, que ainda não chegou naquela idade e vem com sangramento. Porque segunda-feira agora eu amputei um rapaz de 33 anos. Então isso é uma coisa que cada vez me deixa mais preocupado se a gente não está deixando passar algumas lesões, porque chega um indivíduo com 32, 33 anos, que nem esse rapaz, está com um sangramento vivo, ele sangra na evacuação, ou seja, a chance de ser hemorroide é 99,9, né? E você fica naquela, puxa, eu vou pedir a colonoscopia, não vou pedir a colonoscopia, o que vale a pena a gente fazer? Eu não sei se vocês estão passando por essa mesma situação, ou se vocês têm algum protocolo já estabelecido, não, aqui eu não vou fazer mesmo e ponto final, porque assim, mesmo eu não indicando, porque eu acho que esse paciente teoricamente não tem indicação de fazer, eu vou para casa assim, ó, pensando. Existe o não É um indicar, excelente. é diferente de contraindicar, né? Mas eu acho que é uma das bandeiras do Março Azul, né? Se você tem
40, pelo menos 45 anos, ou antecedente familiar, ou sintomas, né? Né? Sangramento é um sintoma é um sinal de alarme, né? Eu considero o mais grave, porque a alteração do hábito intestinal hoje em dia, né? Minhas amigas gastroenterologistas podem falar com essas disbiose, sifo, cibo, né? São tantas doenças aí que não, na época que eu estudei gastroenterologia nem existiam. Então, mas são todas E é Todas hoje em dia são responsáveis por dor abdominal, distensão, náusea, vômito, prende, solta, Uhum, né? Então, tudo, tudo pode ser tudo, não pode ser nada. Agora, sangramento, né? Para uhum. mim, ou é a doença inflamatória intestinal também, que a incidência aí. Eu nem falei do doença inflamatória, porque eu acho que é um assunto tão à parte que isso seria um assunto, né? Câncer coloretal, doença inflamatória é outra aula, acho que é outro evento desse só para isso. E sangramento, eu acho que realmente tem que ser tratado com respeito, sabe? Eu acho Eu acho que é principalmente se for um sangramento mais persistente, né? Um sangramento eventual associado a um esforço, um paciente abaixo dos 45 anos, talvez observar, mas se isso for recorrente, com certeza indico. Não é por dor abdominal, distensão isso, por outras coisas, mas sangramento tem que ser respeitado. as 3 últimas lesões de e até reto a que Sociedade eu Europeia, dissequei foram pacientes de 39, 42, 43 anos. Lesões grandes. a Sociedade Europeia, ela já preconiza também fazer justamente esse rastreio, como eu falei para vocês, do ponto de vista relacionado, né, ao paciente com fatores de risco, justamente para esse tipo de paciente, o paciente mais jovem, tem um sangramento, alteração do hábito intestinal, nem que seja um reto flexível, uma retoscopia flexível, visto que a maioria desses tumores estão no cólon esquerdo, reto sigmoide. Então, isso já seria um ponto bem importante, ponto de partida para a investigação desses pacientes jovens, e também que a gente sabe, muitas vezes, como eles deixam passar muito, um sangramento esporádico, quando o diagnóstico vem, já vem também em fase mais avançada, justamente por esse retardo populacional. Outra coisa interessante, doutor Olival, que aqueles softwares que fazem do MISCAN, do pessoal do Memorial, das universidades de Minnesota, enfim, nos Estados Unidos, eles já estão vendo uma tendência estatística de reduzir o rastreio para até para 40 anos. Eu não citei isso, mas quem sabe daqui para os próximos anos a gente vai ter que começar lá nos 40 anos pelas as análises estatísticas que estão vindo desses softwares que a gente vê lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter que se preparar para essa idade daqui a pouco. Muitas vezes eu me deparo, o paciente chegou com 40, 41 anos, opa, vai ganhar uma colonoscopia. Justamente por isso. Isso no contexto oportunístico, né? Assim, eu acho que a gente está longe de colocar uma idade de 40 anos num contexto de SUS da gente, né? Infelizmente. A Resolvi gente tem os que ver, 50. Eu lembrar que consegui, nosso me casei com 50, né? Agora com 45 tá mais difícil, com 40 difícil, para conseguir a né? adesão como você falou, importantíssimo. Né? Quando a gente Falando de pensa em rastreio precocidade, populacional, eita, desculpa. Eu queria aproveitar e perguntar para a Irlan, falando de precocidade, Irlan, qual é a realidade que você vê, né? Porque você faz parte aí, não só do Hospital do Câncer, né? O grupo de oncologia lá do Santa Joana, né? Tem um grupo de oncologia do TGI. A realidade das síndromes genéticas associadas ao câncer coloretal, você tem visto um aumento da incidência? Qual é a percepção que o grupo da oncologia tem tido em relação a essas síndromes? Assim, eu confesso que, por exemplo, a gente é notório a quantidade de diagnóstico que nós temos em pacientes mais jovens hoje, né? Chama muito a atenção na prática, tanto no privado quanto no SUS, mas não é comum a gente ter essa relação direta com a síndrome genética. Continua sendo ainda muito raro. Você normalmente os diagnósticos são de lesões isoladas ou até, né, as descrições das colonoscopias não mostram nada que sugira né, a qualquer doença ou FAP ou MAP, qualquer coisa do tipo dessas doenças genéticas polipóides, assim. Na prática, você não vê nenhum dado clínico que mostre que mereça investigação além da própria idade. Síndrome de Lynch, que por mais que seja mais prevalente na nossa região, principalmente, né, ela ainda é muito raro. Inclusive, a gente acaba tendo
A gente na oncologia tem muito a conduta de como nós pedimos muito instabilidade microsatélite, que é um marcador que define terapêutica em vários tumores gastrointestinais, ele acaba sendo um marcador obrigatório, se positivo, para você encaminhar para um geneticista ou iniciar uma investigação maior para síndrome de Lynch, né? Mas mesmo assim, ainda é raro. Né? A gente não consegue ter nas nossas discussões uma relação tão forte com síndrome genética, pelo menos na nossa região, né? É. E a gente, falando em mundo digital aí, vocês estão fazendo colonoscopia com IA, Eu tô. No tá? Santa Jana tem. E aumentou realmente a detecção de pólipos? Então, ele é um olhinho extra, né? Eu costumo ser cuidadosa, mas ele já me ajudou. Assim, lesões pequenas, às vezes uma lesão que está embaixo daquela pequena capinha de resíduo que você ainda não limpou, às vezes ele se antecipa, quando você limpa, tá lá a bichinha. Em relação à caracterização, ainda precisa de um pouco mais de detalhes. Ela diferencia em neoplásico e não neoplásico, né? Mas ela não dá tantos detalhes. Às vezes você precisa também lavar, às vezes um ácido acético em cima ajuda ali para limpar um pouquinho e ajudar um pouquinho ela ali no padrão glandular. Uma coisa que ela me ajudou um pouco é que às vezes pequenos pólipos que para mim, antigamente, eu chamava assim, pequenos pólipozinhos sésseis, quando você, após o trabalho com ácido acético, você vê que, na verdade, é uma lesão deprimida, é um 0,2C, pequenininho, né? Então, aí já muda um pouquinho, mas aí você vai ressecar com a margem um pouquinho maior, vai ter um pouquinho mais de cuidado naquela ressecção. Então, ele funciona como esse olhinho extra, né? A magnificação também ajuda, né? Mas nada substitui o conhecimento da gente, né? Ele é um parceiro, né? Ele está somando, mas ele não substitui, sem dúvida. A gente não falou aqui, mas queria saber se a plateia tem alguma pergunta, né? Ou quer comentar alguma coisa. Vou te abrir o chat aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser levantar a mão da plateia, estamos às ordens. É. A gente foi E só por uma questão de curiosidade, eu acho que o robô vai operar sozinho. Você acha que ele vai fazer colonoscopia sozinho? Não. Quando pegar uma paciente com abdominoplastia, ele vai desistir. Cheio de aderência. Só se for tipo uma centopeia, que vai se arrastando. Se for nesse estilo, talvez. Mas aí também. Se ele fizer o Não bom sei para não. mim. Mas já pensei nisso. A Aline, nossa presidente do evento. Olha, eu achei as aulas assim muito completas. Eu acho que é por isso que não tem pergunta. O debate foi muito interessante. Eu acho que a gente conseguiu contemplar uma grande parte assim, né, do assunto de prevenção, de colonoscopia de qualidade, de acompanhamento. Eu achei fantástico e eu fiquei muito feliz dessa nossa participação em conjunto, integrada, né? Eu achei que a gente deveria continuar, né, com essa nossa atitude das três Três sociedades estarem sociedades. coesas, né, nesse cuidado para a prevenção do câncer coloretal. Pode contar com a Se Salbete. ninguém... Com a Que FPG Com bom, também. que certeza. bom. Eu acho que eu vou encerrar essa sessão, então. Não sei se alguém mais tem algo a dizer. Quero agradecer muito a presença de todos, tanto os palestrantes, debatedores, quanto os ouvintes. Foi muito bom fazer a propaganda, que essa é a última webinar antes do Congresso Norte-Nordeste. Teremos aqui em Recife, da coloproctologia,
Eu espero todos vocês com grande carinho, foi feito com muita dedicação. Não sei se Leliane também quer falar alguma coisa, e Sim. Kátia. Eu sou uma promotora de congresso, meu Deus, sem vergonha. Uma semana antes do Norte e Nordeste Coloproctologia, nós vamos ter o Sabed Days aqui, né? O brasileiro da endoscopia, aqui em Recife também. E esperamos todos de braços abertos. Todos da Coloproc também estão convidados. Vai ter muita mesa sobre colonoscopia terapêutica, diagnóstica, então tenho certeza que vai ser aí um evento maravilhoso aí para todas as especialidades correlatas do aparelho digestivo, viu? E, Aguardo todos lá também. e só reforçando, a grade científica tá maravilhosa, viu? Parabéns aí a equipe que está organizando, e na pessoa de Leliane, está muito, muito boa. E para não deixar passar, já que a gente está falando de congresso, em junho a gente tem o simpósio de gastroenterologia, simpósio de inverno, o terceiro, na verdade, simpósio de inverno de gastroenterologia e endoscopia digestiva, em Garanhuns, né? Então vem um pro friozinho, né? Em junho 5 e 6, estão todos convidados também. Dê uma entrada, o site já está funcionando e logo a gente está lá colocando a programação. E obrigada aí, gente. Boa noite para Inclusive, é uma todos. Muito obrigada a todos. Excelente Obrigada a noite. Boa noite, todos. pessoal. Obrigado Boa a noite. todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. noite. Tchau.